Olá, amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite para vocês. Viemos aqui mais uma vez estudar com Emmanuel e Chico Xavier a doutrina dos espíritos, especialmente os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina dos espíritos contém toda ela, os ensinamentos do Mestre. Não vamos deixar nunca de estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os livros da doutrina que Kardec codificou tão divinamente, o livro dos médiuns, todos os livros são todos úteis, muito úteis para a nossa vida. E nos ajuda a entender também as lições de Emmanuel. E Emmanuel nos ajuda a entender as lições que estão no Evangelho. Portanto, hoje vamos ver uma que tem no Evangelho também. O título é Em Família Espiritual, do livro Ceifa de Luz. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio. Mateus 7,3, disse Jesus. E Mateus anotou. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Quanto mais nós conhecemos os ensinamentos do nosso Pai, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, as lições que apanhamos dos guias e mentores espirituais, esses amigos que estão sempre conosco, nos trazendo tantas lições maravilhosas. Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Nossa, quantas lições maravilhosas nós temos. E temos aqui o nosso querido guia e mentor Emmanuel de Chico Xavier, as lições que são todas elas saídas do lápis iluminado de Chico Xavier. Então, quando ele diz que quando nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais cresce em nós a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Para que haja equilíbrio é preciso compreender e desculpar o semelhante. Então nós temos que estar sempre em contato com o próximo. O próximo é o nosso professor. O próximo é o nosso irmão. Perdão. O nosso é o nosso companheiro de jornada, é o nosso companheiro de horas alegres e festivas. O próximo é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. O próximo é o nosso vizinho. O próximo é o que está próximo. Né? E o próximo pode nos trazer muitas alegrias e também muitas dificuldades. E todas elas nós teremos que estar prontos, sustentando o equilíbrio em nós e em torno de nós para servir. Daí, diz Emmanuel, a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos por bendita reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Então, é o que nós estávamos dizendo. Nós estaremos sempre próximos daquele irmão
que está no nosso caminho, é o nosso próximo, é o outro. O outro que é a nossa lição, é a nossa vida, é a nossa razão de ser. Nós vivemos para servir. Porque se nós não servirmos, o que seria da semente se ela não servisse para nada? Ela não seria nada. Nós também temos que servir. E para servir, nós precisamos do outro. Para trabalhar, nós precisamos que o outro nos contrate. Para sorrir, normalmente precisamos do outro, para que nós possamos partilhar o momento alegre. Então, o outro é a nossa metade. E essa reciprocidade, diz Emmanuel, nos vários cursos de tolerância precisamos ter, em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Estamos evoluindo, estamos aqui encarnados para evoluir e neste momento estamos compartilhando com o nosso próximo. Assim é, diz Emmanuel, que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, ele só vê o lado imperfeito. Talvez ele seja mais imperfeito do que aquele que ele julga tanto. Jesus disse, não julgueis, para não seres julgados. Com a mesma medida que julgares, serás medido. Jesus disse, vamos estar atentos. Prosseguindo, que jamais aquele irmão, vamos rememorar o que Emmanuel nos disse. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, ou seja, que não sabe perdoar. Aquele companheiro que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Meu Deus, os adversários estão no nosso caminho, como já comentamos, como nossos professores. Nós precisamos muito dos adversários. E quando nós nos colocamos na posição de julgadores, nós queremos arrasá-los e nem reconhecemos as dificuldades e os sofrimentos que eles passam. Simplesmente só nos lembramos que eles são adversários. E adversário nós temos que eliminar. Isso daí é o pensamento de muitos de nós, né? E não é assim que funciona a lei de Deus. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao teu irmão 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Não julgueis para não seres julgados. Portanto, aquele irmão que você pensa que pode arrasá-lo, você tem que levar em consideração que ele também sofre dificuldades e sofrimentos e, portanto, merece a nossa compreensão, o nosso amparo. Que não analisa aquele companheiro, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes. Quer dizer, os outros irmãos não têm razões, não têm direitos, só nós é que temos direitos, ou seja, só o irmão que é o julgador aqui na nossa lição é que tem direito. O outro é passível de censura e advertência. O companheiro que não se enxerga
passível de censura e advertência, em momento algum, esse acha que todos os outros é que estão errados e ele está sempre certo. Aquele companheiro que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose. Imagina o irmão que é invulnerável, nada lhe toca quando ele apresenta opiniões e conduta. Não se pode fazer nenhuma observação, não se pode dizer que ele está errado. Se disser que ele está errado, nós seremos inimigos. Existem companheiros assim também. E é preciso estarmos alertas, porque ninguém é invulnerável por opiniões e muito menos tem condutas inatacáveis. As condutas nossas de irmãos reencarnados aqui na Terra são muito duvidosas, a maioria das vezes. Portanto, não existe conduta inatacável. Aquele companheiro que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias. Ele não tem tempo nem de olhar para ele. Ele não reconhece que tem falha, ele não tem falha nenhuma, ele é perfeito. Esse irmão que nós estamos comentando aqui, que Emmanuel nos trouxe para a lição, ele é perfeito, mas vigia permanentemente as faltas alheias. É muito triste, mas é comum. Então precisamos saber que somente nosso Pai pode dizer aonde nós erramos. E normalmente ele não diz. Ele nos dá a lição. Ele nos dá a lição, ele nos dá a corrigenda. Já o irmão que caminha conosco, que tem as mesmas dificuldades que nós, se julga no direito de vigiar incessantemente as nossas faltas. Aquele companheiro que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral. Meu Deus! Temos tantos irmãos passando por dificuldades. Somos a maioria que passa por dificuldades. E nós não compreendemos aquele momento, esses que estão caídos na penúria moral, que não tiveram forças para se manter firmes, que não foram abençoados pela fé renovadora, que não conseguiu subir o degrau. Nós não podemos empurrá-lo se ele já está caído. É preciso dar as mãos, levantar esse irmão. No entanto, nós encontramos esse companheiro a pronunciar ele não pronuncia uma só frase de consolação e de esperança a esse irmão caído. Vamos ver o que nos aguarda de futuro com esses comportamentos. Aquele companheiro que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Ou seja, a verdade, ela é muito profunda. Tanto é que Jesus, quando Pilatos perguntou o que é a verdade, no momento do seu julgamento, Jesus continuou calado. Ele não respondeu, porque ele não saberia o que significa. Pilatos jamais compreenderia o que é a verdade. Então Jesus não respondeu, não disse nada.
o que é a verdade. No entanto, esse irmão da lição, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir, esse irmão não conhece a verdade. Ele absolutamente não conhece. Ele não conhece o nosso Pai. O nosso Pai Celestial jamais permitiria que nós agíssemos assim em relação a um outro irmão. Todos nós somos iguais. Todos nós, num degrau mais alto, mais elevado, ou num degrau menos elevado, todos estamos a caminho. Todos erramos, todos acertamos, todos estamos trabalhando pelo progresso deste planeta. É o nosso objetivo, encarnamos para isso, para progredir, para nos renovarmos em Cristo Jesus. Não podemos jamais acusar o nosso semelhante daquilo que nós não somos capazes, porque nós temos defeitos também, muitos defeitos. Nós somos muito parecidos uns com os outros. E, no entanto, encontramos tantos julgadores pelo caminho. O que será feito desses julgadores? O que será que eles vão receber ao final da trajetória? Jesus nos ensina: tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Jesus nos ensina isso. Portanto, se eu planto alguma coisa que trago de dificuldade para o meu irmão, eu não posso esperar nada diferente que não seja de dificuldade para mim mesmo. Eu trago dificuldade para mim ao criar dificuldade para o meu irmão. Utilizando a verdade exclusivamente para ameaçar e ferir. E Emmanuel sintetiza dizendo: será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Além da plantação que ele está fazendo para o futuro, no presente, ele é, como diz Emmanuel, ele está exigindo entendimento e ternura. Talvez seja aquele de todos nós, esse que tanto acusa, que tanto aponta, que tanto dificulta o caminho do outro. Talvez seja ele quem mais precise de entendimento e ternura, porque ele está totalmente desligado do amor que nos faz crescer, é o sustentáculo da nossa existência, é o amor. Se nós não abrimos, tiramos de nós aquele amor que está plantado em nosso eu, como é que nós vamos acusar o semelhante sem dizer: esse que acusa é o mais frágil, é o mais necessitado de entendimento e ternura. De vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Ele não tem paz, ele não tem amor, desajustado na intolerância, porque não tem paz, não tem amor,
não tem Jesus no coração. Dai sempre o amor, meus irmãos. Vamos nos amar sempre uns aos outros, como Jesus nos recomendou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos a caminho. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.